Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Na aula de hoje vamos resolver um exercício que fala sobre geometria molecular. Bom, aqui tem uma música, né, a letra de uma música que vai falar sobre vários elementos químicos e aí vem a nossa pergunta. Qual é a geometria molecular dos seguintes gases citados na música? Aí aqui temos o cloro, flúor, carbono, por exemplo, o CFCl3, o monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de enxofre, que é o SO2. A gente quer saber qual que é a geometria molecular deles, respectivamente. Então, vai ser na ordem que a gente tem marcado aqui. Para começar, vamos pegar aqui o CFCl3, é um carbono ligado a um flúor e a 3 cloros. Lembrando que o átomo de carbono ele é da família 4A da tabela periódica. Aqui vou colocar algumas informações. Ó. O carbono é da família 4A, o flúor ele é da família 7A da tabela periódica e o cloro é da família 7A, ele está embaixo do flúor. Ele também é um halogênio, assim como o flúor. Isso significa que o carbono ele tem ao seu redor 4 elétrons. Quando você faz a representação dele, você coloca 4 elétrons ao seu redor, porque são os elétrons que estão na camada de valência do carbono. O flúor e o cloro, eles possuem 7 elétrons na camada de valência. Então, ao redor de cada um deles, você coloca 7 bolinhas assim, ó. 6, 7. Agora de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E de novo, 2, 4, 6, 7. Então, nós temos 4 elétrons ao redor do carbono e 7 elétrons ao redor do cloro e do flúor. Para fazer uma estabilidade no átomo, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, tanto o flúor, o cloro e o carbono. Então, eles precisam fazer ligações químicas até alcançarem 8 ligações, 8 elétrons, né? O flúor aqui tem 7 elétrons, com uma ligação química ele fica com 8. O carbono está compartilhando este elétron, aqui ele tinha 4, com mais um 5. Essas são as ligações covalentes que ocorrem entre metais. Observe que o cloro vai fazer uma ligação, todos os cloros, e o carbono vai acabar fazendo 4 ligações químicas. Aqui nesse caso, nós temos o átomo central, que é o carbono, com 4 pares ligantes, ou seja, ele tem 4 ligações químicas aqui ao redor dele. Com relação a pares não ligantes, que são aqueles elétrons livres, o carbono não tem nenhum. Ele era da família 4A, ele é da família 4A, e os seus 4 elétrons da valência estão participando de ligações químicas. Então, ele tem 0 pares não ligantes. Não sei se eu deixei aqui embaixo uma tabela, possivelmente sim. Aqui, ó. Você vai observar quantos pares ligantes e pares não ligantes tem no seu átomo central. Pares ligantes 4, não ligantes 0. A geometria molecular vai ser tetraédrica e ela possui ângulos de 109,5 graus. Tá? Então, a gente vai marcar aqui que esse composto, né, ele vai ter 3 cloros assim, por exemplo, ó, e um flúor. Então, esse daqui é o CFCl3, tá? Essa seria a estrutura dele. A geometria tetraédrica. Próximo composto, temos o monóxido de carbono. O carbono ligado a um oxigênio. Quando você tem dois átomos, primeiro, que já de cara dá para saber isso, que eles vão ter que ser linear. Porque independente de estar fazendo ligação simples, dupla, tripla, a ligação química, elas não vão ser tortas, tá? Elas vão ser lineares, vai ser reto. Um átomo em relação ao outro, eles vão ter um ângulo de 180 graus. Então, a gente já sabe a geometria. Mas vamos fazer o desenho dela aqui bonitinho, ó. Vou colocar aqui 2, 3, 4 elétrons do carbono. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele é da família 6A. Tá? E você pode observar em uma tabela periódica. Eu vou mostrar uma aqui, ó. Vai estar um pouco riscada, mas essa tabela periódica aqui eu marquei em azul as famílias A, né, que representam quantos elétrons tem na camada de valência esses elementos químicos. Então, por exemplo, aqui o oxigênio, o enxofre, o selênio, etc., são da família 6A, que é dos calcogênios, ou seja, eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Aqui,
o carbono ele pode fazer uma ligação dupla e vai estabilizar o oxigênio, porque aí o oxigênio vai ter 8 elétrons na sua camada de valência. No entanto, o carbono ele vai estar com 6 elétrons na camada de valência. Para ter 8 elétrons, ele precisa ganhar mais 2. E isso vai coordenada do oxigênio para o carbono. O que o oxigênio vai fazer? Ele vai pegar um par de elétrons dele aqui. Esses 2 elétrons eram do oxigênio. Eu vou marcar os elétrons do oxigênio em azul, só para diferenciar, tá? Ficar mais fácil de distinguir. Ó. Ele vai pegar um par de elétrons dele, vai segurar um e ceder o outro lá para o carbono, para eles fazerem uma ligação tripla, né? Só que dessa ligação tripla, uma das ligações ela é coordenada, que é essa ligação que aparece aqui, tá? Então nós temos uma tripla ligação, temos aqui uma geometria que a gente chama de linear. Então essa aqui é a nossa geometria molecular do segundo caso. Aqui a gente já respondeu a questão, né? Ó, porque a gente começou com tetraédrica, isso já respondia. A linear, bipiramidal, trigonal planar, angular e depois linear. Então a gente já sabe a última. Mas vamos fazer, ó, SO2. No caso do SO2, tanto o enxofre quanto o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, já que os dois eles são da mesma família, tá? Os dois são da família 6A, ou calcogênios. Vai ter uma dupla ligação aqui entre o enxofre e o oxigênio, estabilizando os dois. Esse enxofre vai pegar um par de elétrons e ceder para o oxigênio, fazendo uma ligação coordenada. Aqui nós dizemos o seguinte, que isso aqui é um par ligante, isso aqui a dupla é um par ligante, mesmo sendo dupla ligação. E aqui nós temos um par não ligante, um PNL. Então nós temos 2 pares ligantes e um PNL, um par não ligante, tá? Vamos dar uma olhadinha na tabela. 2 pares ligantes e um não ligante, geometria angular, com ângulos menores do que 120 graus. Bom, então aqui essa nossa estrutura, ela é angular, mas a estrutura vai ser praticamente essa que eu já desenhei aqui, ela é angular, né? Então você só representaria algo mais ou menos assim, ok? Geometria, então, angular. Terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química, falando um pouco sobre geometria molecular. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha gostado da resolução dessa questão. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos cursos. Desejo bons estudos e até uma próxima aula.